Se você está aguardando há muito tempo a realização do concurso de auditor fiscal do trabalho, o famoso AFT, posso dizer que está chegando o seu momento, porque esse concurso está prestes a ser autorizado e encaminhado. No último dia 22 de março, em reunião no Ministério do Trabalho, o tema foi discutido e tratado como urgente pelo presidente do sindicato e pelo secretário de Inspeção do Trabalho. Portanto, fica comigo aqui nesse vídeo, que hoje eu vou te falar sobre a previsão de realização desse concurso, o salário recentemente reajustado e as disciplinas do último edital realizado em 2013 pela banca CESP, à época, e, o mais importante de tudo, como você deve fazer a sua preparação para chegar em condições de ser aprovado nesse novo certame. Olá, meus aprovados! Eu sou Lívia Seco, sou auditora federal de Finanças e Controle da CGU, professora e mentora para concursos públicos. Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e vem comigo. Quando a gente está falando de concurso de auditor fiscal do trabalho, é importante a gente mencionar uma situação noticiada agora no início do mês de março, situação alarmante, inclusive de trabalhadores mantidos em situação análoga às de trabalho escravo. Esse é o tipo de crime que é exatamente fiscalizado e combatido pelos auditores fiscais do trabalho, sua futura atribuição. Porém, o número crescente de aposentadoria, somado ao fato do último concurso ter sido realizado há 10 anos, em 2013, prejudica bastante esse tipo de fiscalização e o combate a esse tipo de crime. Para vocês terem uma ideia, hoje são mais de 1.600 cargos vagos, ou seja, pessoal, se a gente coloca isso em termos de vagas disponibilizadas no edital, uma coisa vocês podem ter certeza, serão várias as vagas do novo concurso de auditor fiscal do trabalho. Por isso, a realização do concurso tem sido tratado como tema urgente pelo alto escalão do Ministério do Trabalho, de modo que deveremos ter edital e provas acontecendo ainda esse ano de 2023. Se considerarmos que estamos entrando no mês de abril, há 8 meses do final do ano, e que as provas deverão ocorrer nesse período, eu preciso te dizer, você precisa iniciar sua preparação o quanto antes. Como já mencionamos, o último concurso foi realizado em 2013 pela banca CESP, à época. E, Lívia, qual deve ser a banca a realizar esse novo concurso? Bom, a minha opinião é que será a FGV, mas podemos tratar sobre esse tema em um novo vídeo. Nesse momento, é importante que a gente utilize o último edital como referência para que você possa já montar o seu ciclo de estudos. Lembrando que no último edital foram cerca de 17 disciplinas, 13 questões discursivas, 3 situações problema e uma peça técnica. Diante de tudo isso e o prazo de cerca de 7 meses, podemos falar assim, até a data da prova, uma coisa é certa, você precisa iniciar uma preparação o quanto antes. Uma preparação organizada, planejada e eficiente, considerando um concurso de tão alto nível como é esse concurso do AFT. Lembrando que nós estamos falando de um cargo do topo da carreira do Poder Executivo Federal que se equipara aos cargos de auditor fiscal da Receita Federal e do auditor federal de Finanças e Controle da CGU. No último dia 24 de março, inclusive, foi aprovado o reajuste dos salários dos servidores federais, de modo que você, aprovado nesse novo concurso, receberá o salário inicial de R$22 mil. R$22 mil, pessoal. É uma excelente remuneração inicial, portanto, se dedica. E Lívia, quantas e quais foram as disciplinas do último concurso e como é possível fazer uma preparação organizada e eficiente para esse concurso desde já? Bom, antes de mais nada, é importante a gente mencionar o fato de que as disciplinas previstas no conteúdo programático do Auditor Fiscal de Trabalho de 2013 se assemelham em muito com as disciplinas cobradas no último edital da Receita Federal. Isso mesmo que vocês ouviram. Lembra que eu falei que o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho, ele é um dos cargos topo da carreira do Poder Executivo Federal e que se assemelha aos cargos de Auditor Fiscal da Receita Federal e do Auditor Federal de Finanças e Controle da CGU? Pois é, e isso implica também em conteúdo programático muito parecido. Vocês vão ver aqui a partir dessas 16 disciplinas, tá? Já adiantando, foram 16 disciplinas no último edital. Vocês vão perceber como as disciplinas se assemelham às disciplinas cobradas no último edital da Receita Federal.
tá? Aquelas disciplinas de conhecimentos básicos, língua portuguesa, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, administração geral, administração pública, tá? À época havia a previsão de informática, hoje em dia a gente pode desconsiderar essa disciplina no estudo, tá? E colocar e já incluir, inclusive aí no seu plano de estudos, a disciplina de análise de dados. Não há dúvida de que haverá essa disciplina no seu conteúdo programático. Então, esquece informática, considera análise de dados no lugar de informática, tá? Além dessas disciplinas, quais foram as outras disciplinas previstas? Contabilidade geral, auditoria, seguridade social, legislação previdenciária, e aí a gente tem aí esse quadro montado das disciplinas que são exatamente as mesmas previstas no cargo de auditor da Receita Federal. Aí a gente começa, então, a entrar naquelas disciplinas que são afetas à área do auditor fiscal do trabalho. Direitos humanos, legislação do trabalho, economia do trabalho, direito do trabalho, saúde e legislação do trabalho. Percebe? Então, ao todo foram 16 disciplinas, sendo que um pouco mais da metade são as mesmas disciplinas cobradas no cargo de auditor da Receita Federal. Então, acende essa luzinha, inicia a preparação o quanto antes, porque foram muitas disciplinas. E Lívia, qual a melhor forma de estruturar um ciclo de estudos considerando essas 16 disciplinas? Pessoal, aí é que entra o pulo do gato, aí é que vocês devem atentar para o lema que eu sempre falo aqui de dividir para conquistar. Seria um equívoco gigantesco você tentar colocar na sua preparação desde esse começo todas as 16 matérias de vez. O ideal é que você divida essas matérias em fase 1, fase 2 e fase 3, como esse quadro aqui proposto. Muito importante, tá? Vocês que estão agora iniciando a preparação para esse cargo, ou vocês que já vieram da preparação do concurso da Receita Federal, independente de qual seja a sua situação, vocês precisam atentar para o estudo das disciplinas de conhecimentos básicos. E Lívia, quais são essas disciplinas? Língua portuguesa, raciocínio lógico, direito administrativo, direito constitucional, administração geral e administração pública. Vocês precisam fortalecer o estudo de vocês nessas matérias. Análise de dados é uma disciplina que vem em geral na parte de conhecimentos básicos, mas é uma matéria que você tem que dar uma atenção específica. Vocês estão vendo aqui como essa matéria ela perpassa todas as fases de estudo. Então, desde a fase 1 até a fase 3, você deve estudar essa disciplina. As demais disciplinas é importante que você divida em fases e Lívia, o que fazer com essas disciplinas em cada uma dessas fases. Divididas as disciplinas nessas fases, percebam que eu fui colocando aquelas disciplinas, né, que são dos conhecimentos básicos e elas vão caminhando para os conhecimentos específicos do cargo para que você consiga, inclusive, se você já traz a bagagem de estudo de outros editais, você muito possivelmente já se deparou com essas disciplinas conhecimentos da fase, com as disciplinas dispostas aqui na fase 1, alguma coisa das disciplinas da fase 2 e aquelas disciplinas da fase 3 entra realmente na especificidade do cargo do auditor fiscal do trabalho. E por que fazer dessa forma, Lívia? Porque vai ser muito importante você avançar o mais rápido possível nessas disciplinas que você já tem algum contato. E de que forma? Se você vai precisar começar a estudar do zero, que comece a estudar do zero cada uma dessas matérias e estudando, fazendo um estudo teórico, fazendo revisões e fazendo questões, até o momento que você alcance um bom percentual de acertos nessas disciplinas. Alcançou um bom percentual de acertos nas questões dessas disciplinas da fase 1, você passa então para o estudo das disciplinas da fase 2. E Lívia, o que eu faço com as disciplinas da fase 1, que eu já fiz todo o meu estudo teórico, que eu já fiz questões? Você vai trazer para a fase 2, agora com uma carga horária menor, porque nesse momento você vai fazer apenas revisão e questões para você manter o estudo, o conhecimento, a memória daquele assunto que você acabou de estudar e vai fazer também todo o estudo daquelas disciplinas da fase 2, estudo teórico, revisão, resolução de questões.
Mesma lógica, você vai estudar todo o conteúdo, você vai fazer questões para que você alcance um bom percentual de acertos. E o que seria esse bom percentual de acertos? A gente está falando de 80%, 90% de percentual de acertos em cada uma dessas matérias. E na terceira fase você entraria então nas disciplinas específicas desse cargo: economia do trabalho, direito do trabalho, legislação e saúde do trabalho. Tá? São disciplinas específicas do cargo de auditor fiscal do trabalho, mesma lógica, agora levando as matérias da fase 1 e da fase 2 no modo de revisão e resolução de questões e fazendo todo o estudo teórico daquelas disciplinas. Lívia, ótimo! Adotou o lema dividir para conquistar, dividir as minhas disciplinas em fase 1, fase 2 e fase 3. Agora uma pergunta: em que tempo fazer cada uma dessas fases? Pessoal, lembra que eu falei que a gente pode esperar aí edital, provas acontecendo dentro de um período de 7 a 8 meses? Pois é. Então seria interessante que você estabelecesse como meta interna um prazo para cada uma dessas fases. Qual prazo seria interessante? Então, estabeleça 2 meses para você concluir as disciplinas da fase 1, 2 meses para concluir as disciplinas da fase 2 e mais 2 meses para concluir as disciplinas da fase 3. Dessa forma, em 6 meses, você conseguiria passar por todo o conteúdo programático do edital. Lívia, isso é possível? É possível na medida que você estabelece uma carga horária razoável de estudo, e se a gente está falando cerca de 4, 5 horas de estudos, e que você consiga manter a regularidade nos estudos no prazo desses 6 meses. E lembre-se, análise de dados, por ser uma matéria extremamente importante, às vezes muito nova para você que vai iniciar a preparação nesse momento, precisa ser trabalhada durante todo o período dos seus estudos, perpassando todas as suas fases dos seus ciclos de estudos. Outro ponto muito importante a ser considerado durante a sua preparação é a preparação para as discursivas. E quando e de que forma iniciar essa preparação? O ideal é que, à medida que você avance no conteúdo das disciplinas objeto das discursivas, como, por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, direitos humanos, legislação do trabalho, enfim, aquelas disciplinas mais específicas do cargo e as disciplinas básicas de direito administrativo e de direito constitucional, você comece a observar e a escrever possíveis temas de discursiva e já imprima alguma folha de resposta, de caderno de resposta de discursiva da própria FGV e se proponha realmente a responder, ainda que no primeiro momento, com consulta. O mais importante nesse momento vai ser você escrever esse texto, colocar isso em forma de uma discursiva para que você consiga treinar esse tipo de resposta, ainda que inicialmente você faça sob consulta, porque isso vai funcionar, inclusive, como uma espécie de revisão para você. À medida que você avança, que aquele assunto vai ficando mais e mais claro para você, você consegue fazer, inclusive, sem consulta e já treinar ali de forma efetiva as suas discursivas, as suas questões teóricas, inclusive o parecer técnico. Muito bem, meus aprovados, espero que inicie a preparação para esse concurso o quanto antes, afinal, estamos falando de uma nobre atribuição de remuneração inicial de mais de R$22 mil e de provas sendo realizadas no período de 7 a 8 meses. Então já deixa aqui nos comentários se você vem se preparando para esse concurso há algum tempo. Se inscreve no canal para acompanhar todos os conteúdos que virão. Confia em você e até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau!